palavra comunhão deriva do grego koinonia, que significa algo em comum, ou ter parte comum em algo. O termo koinonia significa companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com Deus e com o próximo. Quando se diz que nós temos comunhão, que quer dizer ter algo em comum, digamos que duas pessoas gostem do mesmo sabor de sorvete, elas têm algo em comum. Duas pessoas gostam do mesmo cantor, elas têm algo em comum. Duas pessoas servem ao mesmo Deus, elas têm algo em comum. Uma vez que ter algo em comum é compartilhar dos mesmos gostos, hábitos, crenças. Por exemplo, capítulo 13, versículo 13 da Epístola de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, isso não depende de nós. A sua graça não depende de nós. Aí ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, é incondicional, não depende de nós. Aí ele vai dizer assim, ó, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Agora, quando ele diz comunhão, em parte tem a ver conosco. É bem verdade que o Espírito Santo, ele faz a parte dele em estar disponível para que tenhamos comunhão com ele. Mas ele não pode fazer tudo sozinho. Para existir comunhão, é necessário existir companheirismo. É necessário de que duas partes estejam dispostas a estarem unidas por um objetivo ou propósito. Por exemplo, para que haja um casamento, o noivo precisa dizer sim, e a noiva também precisa dizer sim. Naquele momento, cria-se uma aliança. E eles poderão ter comunhão. O Senhor, ele disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. A gente entende que é necessário que exista um companheirismo. O Senhor faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte para que exista esta união e exista a comunhão. Quando se fala de comunhão, de ter algo em comum, nós sabemos que o Espírito Santo, ele ama Jesus, ele ama a Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós temos algo em comum com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede ao Pai. Quando nós intercedemos ao Pai, nós temos algo em comum com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Quando nós glorificamos a Jesus, nós temos algo em comum com o Espírito Santo. Quando nós nos santificamos, nós estamos trabalhando uma virtude que é do Espírito Santo, santidade. Quando trabalhamos a santificação, nós estamos tendo algo em comum com o Espírito Santo. E esta série de coisas que nós podemos fazer para termos comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. A palavra assistir no grego significa auxiliar, significa ajudar. O Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda. Não significa que ele faz em nosso lugar, mas que ele nos ajuda a fazer. Por exemplo, existe uma diferença muito grande em ensinar meu filho a andar de bicicleta, segurando a bicicleta e empurrando aquela bicicleta enquanto ele se equilibra, ou ensinar ele simplesmente pegando a bicicleta e empurrando, sem que ele precise fazer nenhum esforço nem sequer de pedalar. Eu não estou auxiliando meu filho quando eu estou empurrando a bicicleta. Eu estou auxiliando meu filho quando eu estou dando um apoio para que ele aprenda a se equilibrar. O Espírito Santo não segura a bicicleta. Ele segura uma parte da bicicleta enquanto nós nos equilibramos e aprendemos a andar. Mas em nenhum momento ele sai. Assim como um pai responsável, ele vai ficar ali perto, porque se o filho se desequilibrar, então ele o ajudará imediatamente. Assim é o Espírito Santo. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Ele nos ajuda. Porque não sabemos como orar, não sabemos orar como convém, então ele nos ajuda para que juntos possamos chegar a um objetivo. Então, para que haja comunhão, é necessário existir companheirismo. Porque este companheirismo significa participação. Eu tenho a minha participação e o Espírito Santo tem a participação dele. E quando nós compartilhamos desta participação de cada um, nós começamos a compartilhar os mesmos atos, gostos, costumes, hábitos. Essa contribuição de cada um de nós vai fazer com que tenhamos comunhão. E isto é o que significa ter comunhão com o Espírito Santo.